assim o texto, Mateus capítulo 5, verso 13 em diante. O título fala assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça, diga comigo, resplandeça. Diga mais forte, resplandeça. Amém. A vossa luz diante dos homens, para que vejam, diga comigo, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tome seu lugar, fique à vontade. Você tem liberdade nesse lugar para adorar o nome de Jesus. Já cantamos bastante, já adoramos bastante. E essa palavra foi a palavra que Deus colocou no meu coração para nós refletirmos nessa noite. Jesus está ensinando aos seus discípulos e em um determinado momento ele, vendo a multidão, observando aquela grande multidão, ele subiu ao monte e assentando-se ao monte ele percebeu, todos começaram a se aproximar dele, todos os seus discípulos, e Jesus, abrindo a boca, começou a os ensinar. Note que existe algo interessante, que o texto diz no capítulo 5, versículo número 2, e abrindo a boca, começou-lhes a ensinar. Para que nós possamos ser ensinados, para que nós possamos ensinar, nós precisamos fazer o quê, irmãos? Abrir a nossa boca. Já aprendo algo com Jesus nesse momento. Ele já se coloca à disposição a abrir a sua boca e a pregar a mensagem, a falar a verdade com intrepidez, com ousadia. E ele começa a falar algo que toca o nosso coração até hoje, porque a palavra de Deus é viva, amém, irmãos? Ele começa a falar o sermão da montanha, tão famoso. No verso de número 3, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Jesus está dizendo, bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua dependência. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que não são autossuficientes. Bem-aventurados, abençoados, felizes são aqueles que reconhecem a sua pequenez. Porque deles é o reino dos céus. O verso de número 4 diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus está falando acerca daquele homem e mulher que chora diante dos pés de Jesus, do Senhor Deus, com o coração quebrantado e contrito. A própria palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não desprezará. Diz o texto, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus continua dizendo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que cultivam os frutos do Espírito. Abençoados, felizes, bem-aventurados aqueles que são humildes, são obedientes à palavra de Deus, porque eles herdarão a terra. E o texto prossegue, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Verso de número 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que oferecem misericórdia, porque eles estão plantando misericórdia e colherão misericórdia.
Quando nós falamos acerca de misericórdia, nós estamos falando que é quando alguém merece algo de ruim, mas você não dá. Por quê? Porque você teve misericórdia. Porque aquela pessoa merece uma postura dura, uma resposta ríspida, ou uma atitude ruim, mas você não oferece, porque você está plantando misericórdia. Misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. E de fato, nosso Senhor Deus foi misericordioso, porque o que merecemos é condenação, mas Ele nos deu vida eterna, amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Abençoados, felizes, bem-aventurados são aqueles que promovem a reconciliação com os irmãos. Bem-aventurados aqueles que permitem ser canais de bênção para que outras pessoas sejam também, através da palavra de Deus, reconciliadas com Deus. Afinal, não éramos nós outrora pessoas inimigas de Deus, e através da mensagem de Jesus nós fomos reconciliados para com Deus. Quantos foram reconciliados com Deus aqui nessa noite? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, os que trazem reconciliação. Por quê? Porque esses serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Aqueles que cultivam a paz, a alegria, serão chamados filhos de Deus. Não mais criaturas. Não mais criaturas, mas filhos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso de número 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados, felizes, abençoados somos nós quando somos perseguidos pela palavra da verdade, porque pregamos a verdade, porque não nos dobramos a Baal, porque não nos dobramos à estátua de Nabucodonosor, porque não nos dobramos aos padrões deste mundo. Bem-aventurados, meus irmãos, felizes e abençoados nós somos quando nós temos essa postura e somos perseguidos. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados, felizes e abençoados. Note, Jesus está ensinando aos seus discípulos, trazendo uma reflexão profunda. E então ele continua este ensino no texto que lemos. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Vós sois o sal da terra. Jesus começa o ensino trazendo uma reflexão de várias posturas que o homem e a mulher de Deus devem ter diante das dificuldades e adversidades da vida. Ele traz uma receita dizendo: bem-aventurados sois os mansos, os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos. Sabe por quê? Vocês são felizes e abençoados e bem-aventurados porque vocês são o sal da terra. Ele primeiro traz as respostas e depois ele vem dizendo: sabe por que vocês têm que cumprir tudo isso aqui que eu disse aqui um pouco tempo atrás? Porque vocês são o sal da terra. Porque vocês precisam temperar. Olha a pergunta que ele faz: e se o sal for insípido,
nós vamos salgar com o quê? E se o sal perder o seu sabor? E se o sal perder as suas características? Ele não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nessa época sem tecnologia, energia elétrica, o sal também era utilizado para conservar. Isso era uma linguagem totalmente natural naquele tempo. Então, quando Jesus fala sobre o sal, é muito fácil de eles interpretarem e absorverem aquele ensino, porque eles estão ali naquele contexto. Eles sabem para que é que eles utilizam o sal. Jesus está dizendo: vocês precisam ser diferentes, vocês precisam trazer sabor, vocês precisam conservar os ensinos que eu estou dando a vocês, os princípios, os valores. Sabe por quê? Porque vocês são sal da terra, vocês são diferentes, precisam ser diferentes. E ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Aleluia. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, acredito que muitos de nós, talvez a maioria, já viajou de carro, né? Sabe quando você está na estrada e de longe você observa que lá na frente tem uma cidade de noite e ela está toda iluminada? É possível esconder as luzes daquela cidade? É possível? Não é possível. Não é possível. Ele continua dizendo: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Está falando: vocês são a luz do mundo. Não se acende uma vela para colocar debaixo da mesa. É para isso que serve uma vela? Para que serve? Para iluminar. Não se acende uma vela para escondê-la. Não. Se acende uma vela para que ela esteja exposta. Está dizendo no velador, talvez presa na parede, porque quando ela está lá exposta, aquela luz, ela vai iluminar todos os que estão na casa. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está dizendo aqui: não se acende uma vela para se esconder, irmãos. A luz é feita para estar exposta, para que aquela luz possa alcançar vários lugares. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Diga comigo: para que vejam. Para que a luz precisa estar exposta? Para quê? Digam com firmeza, irmãos. Para quê? Para que vejam. Verso de número 16. Vou repetir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus traz uma extensa lição de como nós devemos nos portar, de como nós devemos caminhar na sua palavra. E agora ele está trazendo uma convocação, dizendo: você precisa ser sal, você precisa ser luz, para que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Sabe por que a gente tem que dar bom testemunho, irmãos?
Sabe por que a gente tem que ser fiel à palavra? Porque nós precisamos dar bom testemunho daquele que habita em nós. Quantos creem nessa palavra, digam amém. Para que os homens vejam. Mas que homem? Que homem? A palavra de Deus nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Destituídos estão, afastados estão da glória de Deus. E se estão destituídos da glória de Deus, estão nas trevas. Estão afastados da luz. O homem após a queda é um ser em trevas. E um ser em trevas, meus irmãos, ele é um ser perdido, porque ele não sabe para onde ele vai. Ou tem alguém aqui que consegue andar no escuro? A nossa visão não foi feita para andar no escuro. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existem homens, mulheres, famílias que estão perdidos porque não estão caminhando na luz, porque não estão caminhando de acordo com a palavra. E o homem, após a queda, meus irmãos, ele é um homem em trevas, é um homem perdido. Ele não sabe o que está fazendo, às vezes não sabe para onde vai. Em muitos casos está escolhendo errado, está em fuga de si mesmo. Logo, irmãos, podemos entender que o homem ele precisa de luz. O homem que está longe de Deus, que está longe de Jesus, ele precisa ser iluminado. Ele precisa de iluminação. Quando nós falamos de revelação, a palavra revelação, ela traz o sentido de que nós, enquanto estávamos no pecado, nós tínhamos uma venda em nossos olhos, um véu. Note a palavra, revelação. A palavra revelação significa tirar o véu. O homem perdido, o homem que não está andando na luz da palavra de Deus, ele é um homem que está com um véu na sua visão, ele não está vendo. Mas a Bíblia nos ensina que o ápice da revelação de Deus é o seu Filho Jesus, e ele manifestou-se para desfazer as obras do diabo, amém? Amém, igreja? Aleluia! O homem, através de Jesus, ele tem essa revelação. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é a solução para o mundo. Ele é que nos reconcilia com Deus, é ele que pagou o alto preço, é ele que nos propicia de volta a Deus novamente, é ele o caminho, ele a vida. Mas o homem que está longe, que está em trevas, ele está perdido. Ele precisa ser iluminado. Quando nós falamos de trevas, nós estamos falando de ausência de luz. Eu não conheço, pode ser até que exista, mas não conheço nenhum mecanismo que seja capaz de criar trevas. As trevas, a ausência de luz. Porque muitos estão perdidos, abandonados, jogados, esquecidos. Lhes falta luz. Lhes falta luz. As trevas são ausência de luz. Logo, meus irmãos, Jesus está trazendo essa palavra, esse ensino, nos trazendo não um convite,
mas Ele está trazendo uma convocação. Ele está dizendo a nós: você é a luz. Vós sois o sal. Sois a luz do mundo. Então, resplandeça, para que os outros vejam através da sua vida as boas obras e glorifiquem ao Senhor. Quantos estão dispostos a entender essa convocação nessa noite? Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, nós não fomos feitos para enxergar nas trevas. Através do sacrifício e da palavra de Deus, nós podemos contemplar a luz. Todos nós. Fisicamente falando, sabe como funciona o olho? O olho possui várias partes bastante interessantes, mas eu vou destacar algumas aqui. A córnea, que é essa parte mais externa aqui que a gente pode colocar o dedo, né? Não é aconselhável, inclusive. A íris, que é essa parte que... Sabe essa parte colorida do olho, né? Que às vezes as pessoas chamam de a menina do olho, né? A íris. O cristalino. Cristalino é uma lente natural que nós temos atrás da íris. Inclusive, quando a pessoa está com catarata, é essa lente que precisa ser substituída. Então, essa lente, com o passar dos anos, ela fica embaçada. Então, existe a cirurgia de catarata para recuperar essa lente, o cristalino. Então, retira-se essa lente natural e coloca-se uma lente artificial. Daí, a pessoa, então, consegue ter uma visão normal novamente. Atrás do cristalino tem um líquido gelatinoso chamado humor vítreo. E no final do olho, lá atrás, no final, lá no fundo, tem uma coisa que nós conhecemos como retina. É assim que funciona o olho. Atrás da retina, um nervo óptico. E esse nervo, ele é capaz de absorver aquilo que o olho capta e transformar em sinais que o cérebro consegue interpretar. Mas para que todos esse mecanismo que eu estou dizendo aqui, explicando, funcione, para que a córnea faça o seu papel, a íris faça o seu papel, o cristalino, o humor vítreo, a retina, o nervo óptico, para que todo esse mecanismo humano possa funcionar, existe uma coisa que está fora de nossa capacidade. Sabe o que é necessário, irmãos, para que nós possamos enxergar e ver, e faz toda a diferença, para que esse mecanismo que eu expliquei funcione? Luz. Luz. A visão é isso. É a capacidade de interpretar a luz. O que eu estou vendo aqui, o que vocês estão olhando para mim vendo e vendo todas essas coisas, é porque o nosso olho está interpretando aquilo que está iluminado. Você entende porque em muitos casos, meu irmão, Deus vai te chamar para iluminar a vida de algumas pessoas? É porque quem está em trevas está cego. E Deus está chamando você para trazer luz, para que elas voltem a ver. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender isso, igreja? Para compreender a realidade do reino de Deus, o homem que está em trevas precisa ser iluminado. Para que ele veja, compreenda, interprete, entenda, ele precisa olhar para mim, para você e ver luz. Ele precisa olhar para mim, para você e ver que eu e você estamos resplandecendo a glória do Senhor.
O Senhor Deus está nos convocando nessa noite, meus irmãos, para que eu e você sejamos um canal para iluminar aqueles que estão em trevas. Salmo 119, verso de número 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz, e eu adoro essa palavra, eu falo o tempo todo: Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos transportou de onde, irmãos? Do império das trevas. Nós estávamos escravizados nas trevas. Nós estávamos presos nas trevas. Mas o Senhor Jesus, Ele nos transportou, Ele nos tirou de lá, Ele nos arrancou, Ele pagou um alto preço e nos redimiu. Agora nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje, meu irmão, nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Nós podemos receber essa palavra e dizer: nós somos o sal da terra, sim. Nós somos sim a luz. O Senhor Jesus está nos convocando nessa noite. Mudemos a nossa postura. Analisemos o nosso caminho. Analisemos o nosso caminhar. Porque nós precisamos andar na luz. Nós precisamos resplandecer o ensino de Jesus, para que aqueles que estão em trevas possam ver em nós as boas obras e glorificar ao Senhor que está nos céus. Quantos podem assumir essa responsabilidade aqui? Recebe aí, irmão. Recebe aí, assuma. Não fui eu que disse, não, é a palavra de Deus. Nós somos o sal da terra, luz para este mundo. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que brilha no teu coração, na tua vida, na tua alma, meu irmão, é maior do que aquele que está no mundo. Não somos mais filhos das trevas, nós somos filhos do Pai das luzes. Do Pai das luzes. Ele é o Pai das luzes. Ele é o sol da manhã. Ele é a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas. Ele. Sabia, irmãos, que existem alguns procedimentos para cura na medicina que é utilizada a luz? A luz cura. E a luz cura espiritualmente também. E é o que nós estamos falando aqui. Aleluia. A luz, ela revela a verdade. Ela revela a verdade. E é isso que o Senhor deseja de nós essa noite. Que nós sejamos canal para revelar a verdade de Jesus na vida de outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas. Você assume essa responsabilidade, irmão? Você abraça essa palavra, meu irmão? Aleluia. Eu encerro dizendo uma palavra. João capítulo 1, verso 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é a luz de nossa vida, meu irmão. Ele é a luz da tua vida. Eu não sei se aquilo que você talvez esteja vendo, analisando da tua vida, talvez esteja um pouco embaçado, talvez esteja escurecendo. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é a luz. Que Jesus é a luz. E Ele está pegando na tua mão nessa noite, te dando direção. E Ele está nessa noite pegando na tua mão, dizendo que te chamou para um propósito. E o propósito da tua vida, meu irmão, é glorificar ao Senhor através da tua vida. Não existe propósito maior. Compartilhar e gozar da glória de Deus.
Esse é o propósito da tua vida. Ser luz em todas as esferas da sociedade, não importa onde você trabalha. O Senhor te chamou para ser luz. O Senhor te chamou para ser luz. Eu te convido nessa noite a se colocar em pé. Eu quero orar por você neste lugar.